João, capítulo 9, alguns versículos a partir do 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus fala: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. No início do Evangelho de João, Jesus já tinha sido apresentado como a luz do mundo, aquele verbo, a palavra que saiu da boca de Deus na criação. Jesus, a luz que vem agora ao nosso mundo, para dissipar as trevas onde estávamos, para nos mostrar a separação do bem e do mal, assim como a separação da luz e das trevas, separação das águas e também a separação do dia e da noite. Jesus se anuncia no capítulo 8 de João como a luz do mundo. Eu, Jesus, sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E agora no capítulo 9 de João vemos um homem cego de nascença, um que nunca tinha visto a luz em seus olhos. Não podia ver a própria luz do mundo, Jesus na sua frente. Mas a misericórdia do Senhor é muito grande e suas obras não param, nem mesmo no sábado. Como vemos no verso 14 do capítulo 9 de João, era um dia de sábado, quando Jesus cura este cego. Como conciliar este descanso requerido pelo Senhor na lei de Moisés com as obras que Jesus proclamava nos dias de sábado? O sentido: o Senhor quer de nós o descanso das obras da carne, que são trocadas pelas obras de Deus. Como vemos na carta aos Hebreus no capítulo 4, verso 10, aquele que entrou no seu repouso, ele próprio descansou de suas obras como Deus das suas. Então o descanso não era como os fariseus pensavam, e vemos isto no verso 16. À luz do Novo Testamento em Cristo, sabemos que o sábado fala de fazer as obras de Deus e não as nossas. O sábado fala do reino em nossas vidas, do reino que também vai tomar conta deste mundo, quando da vinda de Cristo, onde a sua glória e as obras de Deus tomarão conta e cobrirão esta terra assim como as águas cobrem o mar. Mas enquanto aguardamos esta vinda, enquanto nosso corpo ainda é feito do barro e do pó da terra, mesmo com o sopro do Espírito Santo, sabemos que ainda somos falhos. Só o enviado vindo em nossas vidas, Jesus. Jesus mistura sua saliva com o barro da terra. Nos traz à mente a criação do homem lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7. Quando o Senhor faz do homem pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. O homem, uma alma vivente, o céu e a terra se unindo na criação de nossas vidas. Vemos a progressão. A luz na criação foi criada, resplandecendo sobre as trevas. A terra e o céu são preparados para a habitação do homem, que é criado a partir deles. Céus e terra juntos. O homem, a sua matéria, é formada desta mesma terra junto com o fôlego da vida vindo lá do céu, lá de cima de Deus. Da mesma forma, Jesus mistura aquele pó da terra com a sua saliva. A palavra do Senhor vinda sobre os nossos olhos, ainda misturada com o barro da terra, que não pode e nem traz a cura total. Mas Jesus fala ao homem: Vai, lava-te no tanque de Siloé, significa enviado. A fé e a obediência que deve entrar no coração do homem e que o faz buscar o Salvador de seus pecados, o Salvador de nossas vidas. As águas do Espírito Santo, o enviado Jesus, a solução para nossas vidas. Esta cura do cego no capítulo 9 de João está no contexto de outras passagens e provavelmente ocorreu naqueles mesmos dias, iniciando no capítulo 7, onde Jesus foi a Jerusalém para a comemoração da festa de Tabernáculos. O ministério de Jesus em Jerusalém tem um grande relacionamento com as festas de Israel, pois era durante estas festas que ele, cumprindo a lei, se apresentava naquela cidade e no templo do Senhor, para inclusive ser muitas vezes perseguido, mas também tinha a oportunidade de testemunhar ao povo. João capítulo 7, nos versos 37 e 38, Jesus vai clamar, e no último dia, o grande dia da festa de tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E como já falamos no capítulo 8, Jesus vai declarar ser Ele a luz. Jesus então se mostra como a luz e também o enviado do Senhor, que promete ao que o segue a bênção das águas vivas do Espírito Santo.
A cura do cego de nascença acontece no capítulo 9, onde Jesus colocou o barro, uma mistura da terra, com a sua saliva, e depois fala ao homem ir lavar-se no tanque de Siloé. Vale ressaltar a obediência e a fé do homem cego, pois ele acredita e vai ao tanque para somente então voltar vendo, o que nos diz que a mistura do barro com a saliva de Jesus não o tinha curado, pelo menos não totalmente. A ida até aquele tanque mostra sua fé, obediência. Ele talvez sofreu indo para chegar até ali, com toda aquela expectativa de ser curada realmente, de uma vez por todas. O tanque de Siloé tem uma história muito maravilhosa e que se relaciona com esta história. Nos dias do rei Ezequias de Judá, ele desviou as águas que iam até a parte de fora de Jerusalém e que era usada para o consumo dos inimigos de Israel, como a Assíria, à medida que eles vinham para cercar a cidade. Ezequias então desvia estas águas, secando a reserva do inimigo, ao mesmo tempo que alimentava e provia mais água para dentro da cidade de Jerusalém, no local chamado Siloé. Vamos ver mais um pouco desta história, pois esta se relaciona à cura do cego e estas águas de Siloé. Eram os dias do rei de Judá chamado Acás. Judá ao sul e o reino do norte, Israel, andavam longe da presença do Senhor e em idolatria, anos após os reinados de Davi e Salomão, onde o reino foi dividido. Esta história dos reis Acás e principalmente de seu filho Ezequias, que veremos aqui, está descrita nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas, e o livro de Isaías também, que era o profeta dos dias de Ezequias. Isaías é um profeta que falou muito sobre Jesus, o Messias, em seus escritos. De fato, seu próprio nome se assemelha ao nome de Jesus, e foi um profeta que o Senhor usou para trazer salvação e livramento ao povo de Deus em algumas ocasiões. A Assíria estava invadindo o território e tomando o reino de Israel, parte das cidades de Judá. Acás era um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos ver alguns detalhes interessantes até chegar ao tanque de Siloé, na época em que o reino do norte e parte de Judá estavam indo a cativeiro. Veja aí a palavra cativeiro no hebraico, galá, em 2 Reis capítulo 17, verso 6. Significa literalmente nudez. Veja que o cativeiro de Israel e Judá foi profetizado na história de Noé, quando ele se embriaga e fica despido, lá no Gênesis. Note a mesma palavra usada. O reino do norte, Israel, agora estava deixando a sua terra. A terra ficava despida, despovoada. Estavam também indo a cativeiro, muitas vezes transportados sem roupa até o seu destino. Por essas razões se usava esse termo, que torna a história de Noé uma tremenda profecia. Por que eles estavam indo a cativeiro? Porque estavam adotando os costumes e deuses das nações ao seu redor. Que nações eram aquelas? Basicamente os cananeus, descendentes do neto de Noé, Canaã, filho daquele mesmo que descobriu ou viu a nudez de Noé. Sem entrar em mais detalhes, vemos que estas mesmas nações, em resumo os cananeus, vão fazer com Israel, em termos espirituais, vamos dizer assim, o que ele fez com Noé. Quando lemos a história no original, vemos vários detalhes interessantes que gostaria de falar aqui. Se o povo de Israel estava fazendo ídolos, vemos isso em 2 Reis capítulo 17, verso 8, o verbo fazer no passado, fizeram, Assur, e no verso 6, Assíria, Ashur. Veja o duplo sentido e a ligação. O povo e os reis de Israel fizeram, Assur. Os ídolos, agora a Síria, Ashur, estavam vindo contra eles. Ainda no capítulo 17 de 2 Reis, no verso 16, os ídolos fizeram um ídolo do bosque, Asherá. Veja a similaridade no verso 23 com a Síria, Ashura. No capítulo 19 de 2 Reis, vemos no verso 18, na oração do rei Ezequias, aqueles ídolos eram apenas objetos feitos com as mãos humanas. E logo em seguida, no verso 19, Ezequias clama para o Senhor livrá-los das mãos da Assíria. É Deus trazendo de volta, como troco, medida por medida, o que o povo de Israel e Judá tinham feito. Agora só a mão do Senhor para livrá-los daquela situação. Então Israel vai recebendo o que eles mesmos plantaram. Se os ídolos, objetos de suas mãos, estavam sendo adorados pela contaminação das nações ao redor, agora o Senhor, sim, era o Senhor, não era outro. O Senhor mesmo estava trazendo a luta, a disciplina, a correção através das mãos da Síria. Mas o Senhor tinha levantado um homem justo em Israel, até melhor em Judá. Ezequias, ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, justo.
ele incorporava nele as características que o Senhor queria no seu povo Israel. Veja aí o nome, a palavra Israel, composta das palavras justo, mais a palavra Deus ou poder, características alcançadas por Jacó lá em Gênesis, quando ele recebe este nome, quando passa a reconhecer e agir com a justiça, que é a característica do Senhor. Então Ezequias foi um rei justo, de acordo com a palavra do Senhor, não perfeito. No fim de sua vida iria cometer alguns erros, mas Ezequias fez várias reformas, limpando e santificando, removendo ídolos do templo e dos lugares altos. Jogou e quebrou aqueles ídolos no ribeiro do Cedron, quebrou a serpente de bronze ainda dos tempos de Moisés no deserto, que era usado em idolatria. Reorganizou o trabalho dos levitas e sacerdotes, reuniu as 12 tribos de Israel, ou melhor, o restante do povo que ainda tinha ficado na terra após muitos serem levados cativos junto com o povo de Judá, unindo as tribos e o povo em torno de uma adoração verdadeira ao Senhor. A cidade de Jerusalém, onde Ezequias reinava, e Judá, o seu povo, passaram por um momento de avivamento naqueles dias de Ezequias, e o Senhor os livrou milagrosamente das mãos dos reis da Assíria. O rei Ezequias não foi perfeito, mas, em geral, fez o que era reto aos olhos do Senhor, principalmente no início de seu reinado, até cometer alguns erros no final. Suas reformas levaram o povo de Jerusalém de volta no tempo, lembrando um pouco os dias gloriosos de Davi, onde as 12 tribos se uniram em torno de um reinado, onde união e a presença maravilhosa do Senhor se fez presente. Não é à toa que o Senhor faz depois mais um milagre na vida de Ezequias, o curando de uma séria doença, dando-o mais 15 anos de vida, basicamente voltando o tempo e dando mais 15 anos à sua vida também, assim como ele tinha feito com Jerusalém e o povo. O sinal da cura foi a sombra do relógio de seu pai Acás retornar 10 graus. Normalmente, se traduz a palavra como relógio, mas na verdade não se sabe se era um relógio ou, como alguns acham, eram os degraus que levavam ao templo. E os 15 anos dado ao rei Ezequias se relacionam aos 15 salmos, os cânticos dos degraus, do Salmo 120 até o 134, assunto para uma outra oportunidade. De volta ao tanque de Siloé, onde o cego, nos tempos de Jesus, foi curado. Foi no reinado de Ezequias que as águas de Siloé ficariam marcadas para sempre. Como foi falado, Jerusalém possuía algumas fontes que eram localizadas fora dos muros da cidade. Água esta que estava servindo em abundância aos inimigos que vinham para atacar a cidade, como o exército da Assíria. Ezequias se reúne com seus príncipes e valentes, que o aconselham e trabalham numa obra grandiosa, tapar e desviar as fontes de água que haviam fora da cidade e levá-las para dentro da cidade. Pois, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas, disse o rei, águas que ficavam disponíveis para o exército inimigo que acampava ao redor da cidade de Jerusalém. Isto tem um grande ensinamento para nossas vidas também. Jerusalém, que simboliza a noiva amada do Senhor, a noiva ataviada de Jesus, que vemos descer do céu no livro de Apocalipse. Esta noiva que guarda dentro de si o templo onde habita a maravilhosa glória do Senhor, que deve estar com seus grandes muros fechados à presença do inimigo. Dentre outras reformas que já comentamos, o rei Ezequias também conserta partes do muro da cidade de Jerusalém, profeticamente a cidade santa. Santa porque representa o local onde a presença do Senhor habita, ou seja, sombras das nossas vidas, a Igreja de Cristo. A gente continua, note o trocadilho. Agora usando o segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, verso 5, o rei Ezequias se fortaleceu. Algumas traduções colocam se animou. O nome Ezequias que significa a força de Deus. Então ele se fortalece e conserta ou repara parte do muro da cidade que estava quebrado, ou seja, ele fortalece o muro. Ezequias realmente se fortalece e encontra força no Senhor. Note que eram basicamente 2 muros. Uma cidade que já estava localizada nas montanhas e era difícil de ser tomada. Assim devemos ser nós, a noiva sendo preparada para o seu noivo, fortalecidos, separados da presença do inimigo que nos cerca e nos procura para devorar. Ezequias levanta torres de vigia, faz armas e escudos em abundância. Ele também conclama ao povo para serem fortes e terem bom ânimo, mais uma vez mostrando a força vinda do Senhor. Ele faz jus, ele acaba merecendo o próprio nome que tinha.
Vivemos uma guerra contra todos estes poderes que nos cercam e querem tomar os espólios que já conquistamos no Senhor. Mas Ele, o Senhor, é mais forte. Para o nosso contexto aqui, o desvio das fontes que estavam fora da cidade é o nosso foco. Essas águas que estão fora da cidade e que alimentam o inimigo representam o amor ao mundo, ao pecado, a concupiscência da carne. São os olhos que focam nas coisas que não são de Deus. Note algo maravilhoso. Ainda no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, agora no verso 3, as fontes das águas seriam fechadas, desviadas. Note a palavra fonte no original. É literalmente os olhos. Sim, a palavra fonte é a mesma que o olho no hebraico. O simbolismo da terra, do planeta, como se fosse nós, nossa cabeça. A fonte é o olho d'água, expressão e conceito que também temos na nossa língua e que dispensa muitas explicações. Jesus é aquele que foi morto e desceu à cova em que brota águas milagrosas. Não é à toa que Jesus cura o cego e o envia ao tanque de Siloé. Aquelas águas que ficavam fora de Jerusalém foram ao final desviadas para dentro da cidade. A vitória contra o inimigo, sim, traz espólios, riqueza às nossas vidas. Veja que não é meramente tapar a fonte é tapada e as águas desviadas para dentro da cidade não só geram uma escassez aos planos do adversário, mas geram abundância, as fontes da vida que vão jorrar dentro de nós. Essa obra magnífica que foi feita durante o reinado do rei Ezequias ainda hoje está disponível para quem quiser vê-la na cidade de Jerusalém. Um túnel esculpido na rocha por cerca de 500 metros, uma obra grandiosa feita naqueles dias, pois foi feita por 2 grupos de pessoas, cada grupo escavando um lado do túnel, até que eles se encontrassem ao final. O túnel de Siloé ou túnel de Ezequias, túnel que desviou as águas para dentro da cidade até o tanque de Siloé, e ali naquele tanque o cego encontrou a sua cura, ou melhor, Jesus, o enviado, envia o cego ao tanque de Siloé, que significa enviado. Cristo, a rocha ferida, a fonte da vida que nos cura e nos traz vida nova. Então aquelas rochas que foram esculpidas têm todo um significado, assim como Cristo na cruz foi crucificado e ferido como aquela rocha. Como diz o Salmo 46, nos versos 3 e 4, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Assim falou o Senhor. As águas de Siloé passaram a ter uma importância imensa na história do remanescente do povo de Israel a partir dali. No livro de Isaías, capítulo 8, versos 6 e 7, vemos que o povo tinha rejeitado as águas mansas de Siloé. Com isso o Senhor os tinha enviado um dilúvio, sim, como diz no verso 7, a Síria veio sobre eles como as águas fortes e impetuosas. O Senhor enviou a Síria com toda a força, mas, através daqueles dias em que Ezequias, o rei que buscou a força no Senhor, que nos dias em que foi fiel e se humilhou perante o Senhor, Deus vai então enviar. Veja a importância desta palavra, enviar, Siloé, enviar o livramento e os livrar da fúria inimiga. As águas de Siloé teriam um significado ainda maior, alcançando os dias de Jesus nos dias do segundo templo em Jerusalém, onde esta água era tirada do tanque de Siloé e por 7 dias, durante a festa de tabernáculos, esta água era derramada no altar em cerimônias de consagração do templo. Note que tudo isto está no contexto dos capítulos 7, 8 e 9 do livro de João, onde Jesus vai celebrar a festa de tabernáculos em Jerusalém, quando Jesus bradou no 8º dia ao final da festa que aquele que nele acreditasse teria rios de águas vivas correndo de seu ventre. E vemos que o cego responde positivamente à pergunta de Jesus ao final, já depois da cura. Quando Jesus o questiona se ele acreditava nele, Jesus, com certeza rios de água fluíram de seu ventre a partir dali. Isaías capítulo 12, no verso 2, eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. No verso 3, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Deus é a nossa salvação, Deus é o nosso Yeshua, nosso Jesus. Estes versos também eram recitados durante a cerimônia da festa de tabernáculos por séculos, inclusive também na época de Jesus. Em Cristo, nossos olhos cada dia mais são abertos
para a grande salvação dos nossos pecados, olhos que nos guiam a um novo e maravilhoso caminho. Voltando aos tempos de Jesus e a cura do cego, em João capítulo 9, vamos organizar o texto para falar de mais alguns detalhes daquela cura maravilhosa. O texto do capítulo 9 tem certamente uma estrutura interessante que poderíamos chamar de quiasma e vai nos ajudar a analisar os seus detalhes com mais profundidade. Veja aí em azul João, no capítulo 9, dos versos 1 a 3. Vemos aí o cego de nascença e os discípulos tentando ligar aquela cegueira ali com o pecado. Já no final da história do capítulo 9, nos versos 40 e 41, a gente vê ao final que os fariseus não reconhecem a sua cegueira, seus pecados permaneceriam. Percebemos que os discípulos tentam fazer uma ligação entre a cegueira do homem e o pecado lá no começo da história. Mas Jesus fala que, na verdade, aquele problema no homem, aquela cegueira, era para que as obras de Deus fossem nele, no cego, manifestas. Interessante que a história vai terminar com Jesus expondo a cegueira espiritual dos fariseus. E a gente vê a conexão com o próprio pecado deles, dos fariseus. A gente continua, vamos ver em verde, em João, agora nos versos 4 a 7. A gente vê Jesus a luz do mundo, Jesus o enviado, cura o cego no sábado. E a gente vê continuando lá no final, ligando a esses versos, nos versos 35 a 39, a gente vê que o cego foi expulso ali do meio dos judeus. E aí, onde ele vai ganhar a real cura, Jesus, Filho de Deus. Ele vai reconhecer Jesus como Filho de Deus. Ele vai reconhecer a cegueira dos fariseus. Ele vai reconhecer que Jesus vem para o mundo para os que não veem, para que estes possam ver. Jesus, o enviado, cura o cego realmente agora, mostrando a necessidade da operação do Espírito Santo de Deus no homem, tendo este recebido de Jesus a palavra da salvação. O tanque de Siloé, que significa enviado, representa este Espírito agindo em nossas vidas, e que também está relacionado à manifestação do Espírito Santo que já ocorre para aqueles que o buscam, mas que também este Espírito que cobrirá a terra durante a festa de tabernáculos, que é o reino maravilhoso de Cristo. A gente continua, veja em laranja, continuando em João no capítulo 9, agora nos versos 8 a 12, a gente vê que o homem testemunha do milagre às pessoas. Após ele ter voltado da cura no tanque de Siloé, ele, assim como o povo, vai questionar e vai procurar Jesus. Onde está Jesus? Eles não sabiam, né? A gente vê lá embaixo, mais pro final, a gente vê nos versos 27 a 34, que vão ligar com estes versos, a gente vê que o homem vai testemunhar do milagre para os fariseus. Então, se no começo ele tinha testemunhado para as pessoas, agora ele vai testemunhar para os fariseus. Mas os fariseus não sabem da onde ele, no caso Jesus, vem. Então, a gente vê que após a manifestação do milagre, ao testemunho do ex-cego, ele passa a ser um discípulo do Senhor. Primeiro ele testemunha as pessoas, depois até mesmo vai testemunhar os fariseus, sem muito sucesso com estes, por sinal. E a gente continua em roxo, agora nos versos 13 a 16. A gente vai ver os fariseus questionando o homem, o ex-cego. Então os fariseus eles reconhecem que Jesus não vem de Deus. O motivo, por quê? Porque não guardava o sábado. Mas o cego testemunhava dizendo, Jesus me curou. E a gente vê lá embaixo, ligando essa história, nos versos 24 a 26, a gente vê os fariseus novamente questionando o homem. Os fariseus dizendo que Jesus é um pecador, né, justamente porque não guardava o sábado. Mas o cego continuava testemunhando, Jesus me curou. Então os fariseus questionam o homem, o ex-cego. Os fariseus queriam que todos ficassem parados, né, estáticos, no dia de sábado, de acordo com a interpretação deles da lei. Mas Jesus, desde o início da história, fala que as obras de Deus seriam manifestadas naquele cego. Jesus fala mais, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Parece um contraste, não é mesmo? O descanso, que é o sábado, versus as obras. Como conciliar? Mas este é o ponto. Descansar é estar no Senhor, em Cristo, fazer as obras que levam a vida, não só a nós, mas a muitos. Então o sábado representa as obras do Senhor em nossas vidas. As obras da carne devem ficar imóveis e as do Senhor tomar conta de nossas vidas. Esse é o verdadeiro sábado, como fala o autor do livro de Hebreus. O sábado também tem outro nível de aplicação. Sabemos que o sábado representa o reino de Cristo que tomará conta da terra quando da sua vinda. Assim como os fariseus, muitos podem achar que o sábado significa ficar estático, parado. Mais ainda, muitos podem achar que após a vinda de Cristo as obras do Senhor cessarão ou que não se terá mais conversão, quando na verdade o que vemos tipificado na palavra de Deus é que este reino, que se estenderá por toda a terra, verá as obras de Jesus
e dos fiéis manifestadas em toda a terra. Isso é o que se chama festa de tabernáculos. Os milagres de Cristo prefiguram isto também, e este milagre do cego, sendo curado nas águas de Siloé, não é diferente. E a gente chega aqui no centro da história, o centro da atenção dessa história. A gente vê em vermelho, ainda em João 9, agora no verso 17, a gente vê os fariseus continuam questionando o cego. E a resposta do cego, Jesus é um profeta. E a gente vê, ligando a isso, logo em seguida, vindo de cima, nos versos 18 a 23, os judeus questionam os pais do cego. Se os fariseus estavam questionando o cego, a gente vê os judeus questionando os pais do cego. Então os pais do cego confirmam que ele era cego, mas que não sabe como ele agora enxerga. Eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Então os fariseus não estavam contentes e questionam o homem que antes era cego e que já reconheceu Jesus como um profeta. Depois o reconheceria como o Filho de Deus. Então, não satisfeitos, os judeus vão interrogar os pais do homem que era cego. Estes ficam com medo de ser expulsos da sinagoga, mas confirmam que o homem era cego de nascença. Que mais precisavam os judeus e os fariseus? Tiveram 2 ou mais testemunhas. Ainda assim, expulsaram o homem que era cego, que vai então cair novamente nos braços de Jesus. Interessante que o centro da história vai se concentrar na dissensão entre judeus e fariseus sobre o assunto do descanso no sábado. Estes religiosos da época vão negar as obras de Jesus e vão preferir ficar com o seu sábado e as suas próprias convicções do que reconhecer a obra clara que foi manifestada pelo Filho de Deus em um dia de sábado, o dia do descanso. O cego, por sua vez, ao final, vai reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Este homem agora passa a ser um discípulo do Senhor. Teve os seus olhos abertos para muitas coisas. Entre outras, percebe que os fariseus não eram nada. Suas obras não refletiam o caráter pleno do Senhor. Eles eram nada mais do que homens pecadores que se achavam justos. E como nós, devemos reconhecer também o descanso maravilhoso do Senhor, que deseja entrar em nossas vidas, para que suas obras possam ser vistas em nós. O homem que era cego também percebe que sua salvação e confiança deve estar em Jesus apenas. Jesus sim é o nosso descanso, é a luz que abre os nossos olhos, e assim também devemos ver as obras, o descanso do Senhor ser completado em nossas vidas, e também fazemos as obras de Deus à vista de todos. Também aguardamos a manifestação gloriosa de Cristo e dos fiéis, da qual pretendemos fazer parte para que possamos ver ainda mais essas obras nas nossas vidas e de muitos, não só agora, mas também durante a vinda gloriosa e o reino de Jesus Cristo. O Deus que adoramos é um Deus vivo, que nos escuta, que nos vê, que fala conosco, diferente dos ídolos que eram adorados pelas nações ao redor do povo de Israel e que também os contaminaram, como diz o Salmo 115 a partir do verso 4. Aqueles deuses têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não escutam, e têm olhos, mas não veem. Assim como temos um Deus que vê as nossas aflições, que nos guia às águas tranquilas de Siloé, nós devemos seguir este mesmo caminho. Termos nossos olhos abertos para as verdades do Senhor, para ouvir a sua voz e sermos como Ele é. As águas de Siloé devem ser derramadas em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus busca um espaço cada vez maior em nós, para que cada cantinho do nosso coração e de nossas vidas sejam tomados completamente pelo enviado do Senhor, por Jesus. E assim alcançaremos o descanso almejado pelo Senhor em nossas vidas.